Olá pessoal, meu nome é Osmar Negreiros e eu sou professor de História. Na aula de hoje, nós vamos debater sobre um personagem de grande marca na história do Brasil, muito importante, citado na República, na Colônia, no Império. Quem foi esse personagem? O nome dele é Joaquim José da Silva Xavier. Talvez o amigo não tenha lembrado por esse nome, mas com certeza lembrará quando eu disser que o nome dele é Tiradentes. Viu só? Todos conhecem. Mas por que Tiradentes virou um herói nacional? Porque nós temos um dia do ano inteiro, feriado nacional em honra à memória de Tiradentes. Ele é o único civil, o único feriado civil propriamente, em honra a um personagem. Nem os nomes mais famosos como Dom Pedro I, a Princesa Isabel, Marechal Deodoro, nem esses tiveram um feriado nacional em seu nome. Por que Tiradentes teve? Quem foi ele, na verdade? É importante lembrar que Tiradentes nem sempre foi tratado como herói. A sua criação imaginária como herói veio nos primeiros anos da República. Mas antes de ser tratado como herói, Tiradentes foi tratado como um grande vilão. Por que isso? Vamos conhecer um pouco a história de Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier era um pobre brasileiro, nascido na colônia, antes mesmo de o Brasil ser um país independente, que vivia se virando. Por não ter uma família rica, ele acabava aprendendo vários ofícios na vida. Ele foi Tiradentes, na época era assim que se chamavam as pessoas que arrancavam os dentes dos outros, não existia a profissão do dentista. Então ele era um homem de coragem e força para arrancar os dentes daqueles que também tinham coragem e precisavam arrancá-los. Ele também era um cara inventivo, tentou uma série de outras profissões e nunca teve muito sucesso. Até que ele teve uma grande sorte na vida. Ele foi convocado pela coroa portuguesa para entrar para o exército português. Nada muito grandioso, ele começou como soldado, mas foi conquistando espaço por ser um homem muito disciplinado, por ser um cara muito correto nas suas atividades, nas suas ações. Tiradentes ele foi se tornando cada vez mais graduado. Se tornou cabo, se tornou sargento e depois se tornou alferes. Alferes é uma patente que já não existe mais nos exércitos. Hoje chama-se subtenente. Portanto, para você entender, alferes representa o maior padrão, a maior escala entre os praças. Portanto, ele não é um oficial. Ele não chegou a ser um oficial da coroa portuguesa. Ele era um alferes, que é abaixo do tenente, está abaixo dos oficiais. Mas era uma pessoa importante. Na cidade de Vila Rica, ele acabou conhecendo outras pessoas intelectuais ricas, como Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, Silvério dos Reis, Cláudio Manuel da Costa. Esses nomes são nomes de pessoas importantes daquela época, pessoas ricas, pessoas que eram escritoras na época do barroco, do arcadismo, pessoas que conheciam o mundo, viajadas. E esses homens começaram a se reunir para formar uma espécie de tertúlia lá em Minas Gerais. Era um grupo de homens intelectuais e ricos que começavam a se tornar insatisfeitos com a postura da coroa portuguesa frente ao Brasil e começaram a difundir as suas ideias. E aí convidaram o alferes Joaquim, que até então não era muito conhecido por Tiradentes, para participar dessas rodas, desses debates. E lá, Cláudio Manuel da Costa ficou muito amigo de Tiradentes. Ensinou a falar francês, deu para ele alguns livros importantes dos autores iluministas, como John Locke, Rousseau, e passou a debater ideias políticas e econômicas, visando principalmente a independência. Então, juntos, esses homens começaram a tramar a ideia de um novo Brasil. Como seria o nosso Brasil? Perguntava-se uns aos outros. Então, alguns chegavam a fazer bandeiras. Foi ensaiada uma bandeira da Inconfidência Mineira, que hoje é, aliás, a bandeira de Minas Gerais. Aquele pavilhão branco, com o triângulo vermelho no centro e com o slogan Liberta quae sera tamen, liberdade ainda que tarde. Eles celebravam a ideia de um novo país, que fosse uma república. O alferes Joaquim, reunido com todos eles, chegou a cogitar a possibilidade de implantar nesse movimento
a abolição da escravatura. Mas os demais não aceitaram. Era contraditório para eles, era controverso. Se todos eles eram proprietários de escravos, menos Tiradentes, por que eles iriam querer abolir a escravidão? Estou falando isso para você perceber como esse movimento era elitista. Apesar de querer a independência do Brasil, apesar de lutar em nome da liberdade, defender as ideias iluministas, os Inconfidentes das Gerais, eles não eram a favor da abolição da escravatura. Eles não eram a favor de uma massiva participação popular nos seus movimentos de independência. Eles não queriam trazer para o seu lado o povo. Eles queriam manusear o povo. E Tiradentes era o elo que eles iriam encontrar entre a figura da independência e a figura popular. Bom, mas as coisas não saíram como eles planejavam. A coroa portuguesa, endividada e, é claro, com os índices de arrecadação cada vez menores, resolveu criar a famosa derrama, que já foi dita em aulas anteriores. A derrama era um imposto que cobrava tudo que estava de atraso entre os colonos mineradores. A derrama, ela não estava ligando se você devia muito ou pouco. Ela ia levar tudo que você tivesse de valor até completar a sua dívida. Poderia ser cavalos, poderia ser ouro, poderia ser joias, poderia ser roupas, mantimentos, escravos, enfim. Era uma verdadeira extorsão. Então, o povo inteiro ficava desesperado só em lembrar do nome da derrama. A estratégia dos Inconfidentes foi a seguinte: no dia que fosse marcada a derrama, o líder dos Inconfidentes, Tiradentes, iria passar com a cabeça do Conde de Assumar nas ruas de Vila Rica. Essa era a intenção para atrair o povo para o movimento confidente. O povo, ao ouvir aquela noção de revolução, aquela ideia revolucionária de passar com o tirano morto nas mãos de Tiradentes, iria dar glória à República e aplaudir o líder revolucionário Tiradentes. Só que as coisas não saíram como eles planejavam. Havia um nome entre os 13 Inconfidentes que sujeitou-se à traição. O que foi que ele fez? Silvério dos Reis aceitou delatar a Inconfidência Mineira se fosse perdoado de todas as suas dívidas com a coroa portuguesa. E assim, quando foi feita a traição, Silvério dos Reis foi perdoado e os demais Inconfidentes foram presos. Tiradentes foi o único que foi condenado à morte. Os demais foram apenas para o exílio. Isso é simbólico. Num país de grandes desigualdades sociais, numa colônia onde os ricos estão muito distantes dos pobres, num movimento entre ricos e pobres, o único que era pobre foi preso, morto, assassinado em praça pública, e os demais que eram ricos foram exilados, saíram da região das Minas Gerais. Então, onde está o símbolo disso? O símbolo foi a coroa portuguesa mostrar toda a sua força, o seu poder, para avisar aos demais populares do Brasil que qualquer um que se ousar desafiar os dragões da coroa terá o mesmo destino. O que foi feito foi um teatro de horror. Tiradentes foi esquartejado em praça pública e cada parte do seu corpo foi exposta nas entradas de Vila Rica. Era uma demonstração clara de que ali não se aceitava revolucionários. Bom, mas voltando para aquela questão inicial no começo da aula. Como Tiradentes vira um herói? Desde então, 1789 foi a data da Inconfidência Mineira. 1791 é a condenação de Tiradentes e desde então ele vai ser tratado como um lesa majestade, como um traidor da pátria. Ele foi tratado assim pelos últimos anos da colônia e foi tratado assim também durante todos os anos do Império. Dom Pedro I e Dom Pedro II fez questão de acabar com tudo que fosse ligado a Tiradentes. A casa que Tiradentes morou em Vila Rica, ela foi destruída. Foi colocado sal grosso no chão dela para não nascer nem mato, nem erva daninha. Porque a ideia era acabar com esse ícone de um revolucionário, de um libertário, de um republicano. E aí Tiradentes ficou adormecido e esquecido e tratado como um tirano durante muitos e muitos anos.
Mas quis a história que 100 anos depois, justos 100 anos depois, em 1889, no processo de proclamação da República, exatos 100 anos depois da Inconfidência Mineira, o Brasil, ao se tornar uma república, precisasse de alguns ícones, de alguns líderes, de alguns símbolos. E qual foi o símbolo desenvolvido pelos republicanos para a República Brasileira? Alguém pobre, alguém que representasse os ideais do povo, alguém que deu a sua vida pela ideia da República, alguém que morreu lutando por um ideal nacionalista, patriótico. Quem era essa pessoa? Ele não estava vivo entre os republicanos, mas estava vivo na imagem da história brasileira. Os republicanos vão buscar lá atrás, 100 anos antes no tempo, a imagem de Tiradentes e vão projetá-la para ser o grande herói da República Brasileira. Tiradentes, a partir de então, passou a ser tratado como um mártir. Se você perceber bem, os principais pintores de Tiradentes, como Pedro Américo o fez, associaram a imagem de Tiradentes à imagem de Jesus Cristo. E aí a história de Tiradentes passou a ser encantada, associada à história de Jesus Cristo. Se você lembrar, na história de Jesus Cristo, ele teve um traidor, que era seu amigo e que o delatou, que foi Judas. A história de Tiradentes também teve um traidor, que foi Silvério dos Reis. Tiradentes passou a ser pintado pela história como um homem barbudo, com os cabelos longos e com a tenacidade no rosto. Pois Tiradentes passa a ser o grande herói da República, passa a ser tratado como um grande ícone, e a partir da Constituição de 1891, a Constituição Republicana, todos os dias 21 de abril, em nosso calendário, é feriado nacional em memória a Tiradentes. Então, para aprofundar um pouco mais a nossa leitura sobre a história de Tiradentes e sobre como construiu-se o mito de Tiradentes, como foi usado Tiradentes pela República Brasileira e pela história brasileira, eu sugiro que você leia na seção Dica de Livro de hoje, A Formação das Almas, um livro de José Murilo de Carvalho que narra pontualmente cada passo que foi dado para que Tiradentes se tornasse um grande herói nacional. Fica aqui a aula de hoje, foi um prazer e até a próxima.